Olá, tudo bem? Você podia bem me dizer, né? Se você não estivesse bem. Não estou bem não. E daí? Pois é, foi com essa resposta que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser perguntado, né, sobre qual era a posição dele, qual era a opinião dele, ao saber que ontem o Brasil superou a China, país aí que se iniciou a pandemia do coronavírus. Pois é, o Brasil superou a China na quantidade de mortes pelo coronavírus. O presidente tão simplesmente respondeu: e daí? Pois é, e daí que em um dia só morrem 474 pessoas no Brasil? E daí que temos mais de 5 mil mortos? E daí que a curva do vírus sequer atingiu seu pico aqui no Brasil? E não se tem nenhuma previsão de quando é que esse pico irá chegar? E daí que o presidente está sendo processado, melhor, tem um inquérito, né, instaurado contra ele pelo Supremo Tribunal Federal, para apurar a sua ingerência indevida na Polícia Federal. E daí? E daí que eu, como presidente, quero, né, interferir na Polícia Federal para saber o que acontece com meus filhos? E daí para a República? E daí para a moralidade? E daí para o seu eleitorado? E daí, principalmente para o eleitorado que elegeu o presidente com o apoio do seu então demissionário ministro Moro? E daí para isso? E daí para a política? Pois é, meus amigos e minhas amigas. E daí passou a ser, talvez essa semana, a pergunta, a indagação que define o governo Bolsonaro, que define a gestão dessa crise, que define essa pandemia. E daí passou a também ser a indagação de todos os brasileiros preocupados com esse país e de até quando, né, esse governo vai suportar, ou nós vamos nos suportar, vamos suportar essa administração. E daí? E daí que o país esteja seguindo, né, ladeira abaixo. E daí que a pandemia do vírus esteja matando sistematicamente sem solução. Como se não bastasse, né, essa resposta lacônica, para não dizer patética, o presidente Bolsonaro hoje, né, mais uma vez desfilou uma das suas pérolas diárias de sabedoria, ao dizer que, mais uma vez, era contra o isolamento horizontal, uma vez que, na opinião dele, o isolamento horizontal teria trazido mais mortes. Todos os países que adotaram o isolamento horizontal, como por exemplo a Itália, haveria mais mortos do que outros países. Quer dizer, ele falou isso sem a menor base, sem a menor constatação científica. Mas e daí? Que o presidente, né, não usa qualquer constatação científica nas suas falas entusiasmadas e precipitadas. E daí para a ciência? E daí para a racionalidade? Pois é. Mais uma vez, né, enquanto que a Nova Zelândia, veja bem, a distante Nova Zelândia, lá na Oceania, uma distante ilha da Oceania, fechou todas as suas fronteiras e aeroportos e permaneceu em isolamento mesmo. Isolamento para valer, logo que se iniciou a pandemia. Já passa a flexibilizar suas regras e abrir a sua economia, abrir seus estabelecimentos, abrir seu comércio, ou seja, o novo normal passa a surgir para alguns países como a Nova Zelândia. Aqui no Brasil, esse novo normal parece ainda ser longe. E detalhe, com o presidente tirando o braço da seringa literalmente e jogando a responsabilidade para os governadores e prefeitos. Sim, porque para Bolsonaro a responsabilidade da crise e a responsabilidade dos mortos do coronavírus não é dele. É como se não existisse o Ministério da Saúde, é como se não existisse uma dotação orçamentária da União, e como é como se não existisse uma responsabilidade, uma competência da União para lidar com a saúde pública. Em que o principal responsável seria o chefe do Estado, seria o mandatário máximo da nação, seria o chefe do executivo, o presidente. Afinal de contas, para que presidente? E daí que não temos presidente? E daí que, em verdade, temos uma figura patética de um governo patético, com um ministério patético, com reações patéticas a perguntas nem tão patéticas assim sobre a realidade que vamos vivenciar após passar essa crise. Se é que vamos passar essa crise, não é? Ao menos em médio ou curto prazo. Então, meus amigos, encerrando aqui essa nossa fala de hoje,
que eu, mais uma vez, fico me perguntando: e daí para isso tudo? Talvez você possa me responder. E daí?